Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos na sequência aos nossos encontros de linguística textual e hoje vamos trabalhar sobre conceitos de tipo e gênero textual e domínios discursivos. Vamos então fazer aqui uma breve introdução, recapitular algumas coisas aqui para entrarmos no nosso conteúdo propriamente dito. Bom, o texto ele é um todo organizado de sentido, produzido e recebido por sujeitos num dado espaço e num dado tempo. Todo ato de comunicação social pressupõe uma interação. Tá? Nessa troca, cada um dos participantes vai construir o seu texto, né? Seja ele verbal, oral, escrito ou não verbal, tá? De acordo com a finalidade comunicativa. Descrever, narrar, argumentar, ok? Cada texto tem algo a dizer e é organizado de acordo com uma estrutura determinada, que a gente vai chamar então ali a competência sociocomunicativa dos falantes e ouvintes, tá? Que seria a capacidade que uma pessoa desenvolve a partir do seu conhecimento linguístico e conhecimento de mundo e da situação de comunicação, né? Essa capacidade para perceber as diferenças na organização dos textos. É essa capacidade que vai levar, né, aos falantes e aos ouvintes a detectar o que é mais adequado ou inadequado em cada uma das práticas sociais. Então, a primeira coisa que a gente vai observar são alguns textos. Aqui, né, a gente tem um texto jornalístico, né, vamos desatar esse nó, vamos mudar esse país, reforma da Previdência, reforma tributária, o povo quer, o Brasil precisa. E aqui ele começa a falar sobre uma proposta de reforma previdenciária, uma proposta de reforma tributária, e é um texto jornalístico, tá? Um texto ali, uma reportagem. Tá? Já nesse texto 2, a gente tem aqui, então, alguns ingredientes para fazer uma pizza e depois um passo a passo aqui ensinando como que a gente deve preparar uma pizza. Então, a gente tem o quê? Uma receita, né? Se fosse gravado, seria hoje um tutorial. Né? E aqui nós temos um bilhetinho, né? Mãe, vou chegar mais tarde. E aí é um bilhete, é um recado, né? Então, gente, a nossa competência sociocomunicativa é o que nos permite identificar diferentes textos que circulam em nossa sociedade. Tá? Então, o que são, né? O que são tipos textuais? Marcucci, ele diz que o tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, aspectos lexicais, aspectos sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, ok? Então, ele vai dizer que ele propõe 5 tipos textuais: narração, descrição, exposição e argumentação e injunção. Então, de novo, narração, descrição, exposição, argumentação e injunção. O primeiro tipo, né, o narrativo, ele caracteriza-se por descrever as ações do mundo de acordo com os objetivos dos diferentes protagonistas. Então, gente, aqui a narração ela vai nos apresentar um quadro animado, né, com objetos em movimento, a vida que segue seu curso e vai se transformar em um momento de um momento para o outro, né? E é por isso que a narração ela não discorre sobre uma história, porque ela é uma história. Tá? Então a gente vai observar aqui um texto que foi adaptado de uma das fábulas de Êxopo. Aí a gente vai se perguntar, mas quem foi Êxopo, né? Foi um fabulista grego do século VI a.C. As fábulas dele serviram como base para recriações de outros escritores ao longo dos séculos, como Fedro e La Fontaine. As fábulas elas sugerem normas de conduta que são exemplificadas pela ação dos animais, mas também podem ser exemplificadas pelas ações dos homens, dos deuses, tá? E também de coisas animadas. Vamos ver aqui. A fábula, né, fala aqui da raposa e as uvas. Uma raposa, sentindo muita fome, foi até o vinhedo atrás de uvas. Chegando lá, encontrou uma parreira carregada de cachos enormes e maduros.
Logo, lambeu os beiços e começou a pular na tentativa de alcançar as uvas. Porém, por mais que tentasse, não conseguia. A parreira era muito alta. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora dizendo: eu não queria mesmo. Além disso, estão verdes e não me servem. Qual é a moral da história? Que ela só desprezou ali porque ela não conseguiu conquistar de maneira fácil, né? Então, quando a gente despreza algo que a gente não consegue conquistar, é mais fácil do que conquistar aquilo que a gente tanto quer, né? Bom, então essa fábula, né, ela predomina nela ali o estilo narrativo, né, é predominantemente narrativa, né, e vai apresentar então personagem, que é a raposa, vai relatar os fatos, né, a ida da raposa ao vinhedo e a tentativa de alcançar as uvas, além de fornecer dados sobre o local, né? O lugar onde as ações vão desenrolar ali, vão desenvolver, né? Ali no vinhedo. Na narração, há então uma mudança de um estado para o outro. Então a gente percebe que na narração a gente tem um ponto de vista dinâmico por causa dessa mudança, tá? E por isso entre os enunciados há uma relação de anterioridade e posterioridade. Primeiro a raposa sente fome, depois ela vai ao vinhedo, e aí ela tem a ação de ficar pulando, né, porque ela viu a uva, e depois ela desiste. Tá? Então, o segundo tipo, né, o tipo descritivo, ele se caracteriza, né, por nomear, localizar, situar, qualificar os seres do mundo de maneira objetiva ou subjetiva. Nesse tipo textual, o autor observador, ele não relata como no narrativo. As transformações de estado que vão ocorrendo progressivamente com pessoas ou objetos, mas as propriedades e aspectos desse elemento num certo estado. O que quer dizer aqui? Ele não vai trazer ali a transformação do contexto que está passando, ele não é igual ao narrador. Ele vai trazer apenas as propriedades e os aspectos ali desses elementos. Tá? Então, por exemplo, na fábula lida, algumas passagens são descritivas, tá? Por exemplo, parreira carregada de cachos enormes e maduros. Traz aqui uma qualificação, né? A parreira estava carregada e os cachos eram enormes e maduros, tá? A parreira era muito alta, as uvas estavam verdes. Tá? E se a gente quiser, então, também descrever uma raposa como um animal mamífero, né, construiremos, então, um texto predominantemente descritivo, como, por exemplo, aqui embaixo. As raposas são mamíferos carnívoros da família dos canídeos, sendo a maioria pertencente ao gênero Vulpes. A alimentação baseada basicamente de carne de outros animais. Alimenta-se principalmente de aves, pequenos roedores, coelhos, peixes, ovos, frutos e insetos. O grupo está bem distribuído geograficamente e inclui numerosas espécies. Então, aqui a gente teria um texto descritivo, né? Dizendo aqui como que é a raposa, de qual espécie é a raposa, de qual gênero é a raposa, etc. e tal. Assim, na descrição, são relatados vários aspectos de um lugar, de um ser ou de um objeto, sob um ponto de vista estático, porque a gente não tem essa mudança, a gente não tem ali uma transição, né? Não há uma progressão temporal entre os enunciados. E agora a gente vai falar do terceiro tipo, que é o tipo expositivo, que caracteriza-se por expor, por definir, enumerar, explicar fatos e elementos de informação. Os textos em que predominam as sequências expositivas possuem estruturas que partem, em geral, de uma constatação, saindo então para uma problematização e, em seguida, uma explicação, constituindo uma conclusão. Tá? Então, a gente sai para a problematização, depois a gente entra em uma explicação e depois a gente conclui. Vejamos aqui esse texto. A raposa vermelha, assim como as outras, está pouco ameaçada, sendo listada como pouco preocupante, e por isso é caçada em muitos lugares dos Estados Unidos e da Europa por desporto, durante os meses de outubro a fevereiro. Na Inglaterra, em 2005, a caça deste animal, que já era considerada uma tradição secular, foi proibida. A caça excessiva pode pôr este animal em perigo e levar à perda
do seu habitat natural. Então, aqui no início, a gente tem a problematização, né, da questão da caça em muitos lugares ali dos Estados Unidos e da Europa. Aqui a gente tem, então, a explicação, né, e depois a gente conclui que a caça pode pôr esse animal em perigo, ok? Bom, no texto expositivo há o predomínio de frases declarativas, ou seja, a exposição de fatos sem ter como objetivo pôr em discussão uma ideia. A ideia aqui não é você defender algo, não é você argumentar, você quer expor alguma coisa. Você vai explicar ali alguma coisa. O quarto tipo textual, né, que seria ali o tipo argumentativo, caracteriza-se pela presença de um argumentador que, diante de um tema polêmico, apresenta uma tese apoiada em argumentos a fim de convencer o público-alvo. Tá? E aqui a gente tem, então, um trecho de um artigo publicado na revista Super Interessante de abril de 1991, né, do então secretário Fernando César Mesquita, que era, na época, secretário do Meio Ambiente do Maranhão. Então, vejamos aqui. Seria ingenuidade afirmar que as nações ricas não cobiçam a Amazônia. Seria também ingênuo achar que o governo, em qualquer época, administrou adequadamente suas riquezas. Planos foram implantados sem preocupações ecológicas, haja vista a política de incentivos fiscais para projetos agropecuários. Erros foram cometidos, mas os governantes não aprenderam que é necessário mudar atitudes e práticas administrativas. Assim, enquanto o governo não leva a Amazônia a sério, com propósitos realísticas e aloca com propostas realísticas e aloca recursos substanciais para estudos e pesquisas com começo, meio e fim, o único caminho é tentar reduzir os índices de devastação. Como também não se gasta o mínimo indispensável em educação ambiental, imprescindível para mudar hábitos e costumes da população, o remédio é aplicar a legislação contra quem pratica crimes ecológicos. E aqui ele traz a ideia de que, já que você não educa, você repreende. Já que você não educa, você repreende. Já que a pessoa não quer entender qual é o problema, então mexe no bolso dela, que aí, de repente, ela entende. Então, aqui ele argumenta. Tá? Então, como a gente consegue perceber, ele apresenta um ponto de vista crítico do autor, né, sobre o assunto em questão. Né? Ele manifesta ali explicitamente a sua opinião, né, que é contra a internacionalização da Amazônia. E agora vamos falar do último, né, do quinto tipo, o tipo injuntivo, que caracteriza-se por fazer o destinatário agir de certo modo ou em determinada direção, como acontece em textos publicitários, né? Por exemplo, ajude a combater o desmatamento na Amazônia, vamos mudar esse país, acaba ali convocando o leitor a tomar uma atitude, a ser participativo. Tá? Então, aqui, a gente colocou, a gente não, né? Os professores colocaram um quadro resumitivo de algumas características dos tipos textuais. Tá? No texto descritivo, nós temos o agente observador, né? O conteúdo vai tratar sobre seres, objetos, cenas e processos. O objetivo é identificar, localizar e qualificar, e possui algumas marcas linguísticas, como substantivos, adjetivos, advérbios, ou seja, eles vão ter caracterizadores, eles vão indicar locais, vão indicar negação, vão indicar tempo, vão indicar um modo, tá? Por causa desses advérbios. Já o tipo narrativo, a gente tem, então, o narrador, tá? O narrador como agente. O conteúdo são ações ou acontecimentos. O objeto é relatar algo. Você vai relatar algo, você vai falar sobre algo ali, né? Vai contar algo, tá? E algumas marcas são tempos verbais do mundo narrado, advérbios. Lembra, gente, de tempos verbais do mundo narrado? A gente falou isso na aula passada, tá? A gente falou isso na aula passada. Então, são os pretéritos, tá? A gente vai trabalhar também com advérbios, com conjunções temporais, tá? E com um discurso relatado. Já o tipo expositivo, a gente tem como agente o expositor, né? O conteúdo é a transmissão e construção de saberes, tá? O objetivo é informar, expor. Tá? E algumas marcas linguísticas são conectores de tipo lógico,
tá? Tempos verbais do modo do mundo comentado, ou seja, vai trazer ali um engajamento, vai vir com um presente, tá? Lembrem disso, reassistam a aula passada. Tá? E o texto, o tipo textual argumentativo, nós temos como agente o argumentador, vai trazer um conteúdo de opinião, vai trazer argumentos. O objetivo é discutir e argumentar. Tá? E algumas marcas linguísticas são conjunções, preposições, orações, e recurso à autoridade. O que é isso? É citar outras pessoas que têm uma certa importância. Tá? Por exemplo, se eu quiser defender alguma coisa sobre linguística textual, posso citar, por exemplo, a professora Ilana, por exemplo. Tá? O texto, né, do tipo injuntivo, nós teremos ali o injuntor ou incitador, né? O conteúdo são ordens, instruções, prescrições. Tá? Tem o objetivo, então, de iniciar, de incitar, de ordenar, de prescrever. Então, terão verbos no imperativo, no infinitivo, no futuro do presente e também alguns vocativos, né? Os chamamentos ali. Ok? Todos os nossos textos são construídos com base em um tipo textual. Esses tipos podem aparecer de forma exclusiva ou mesclada. Tá? Aqui tem um exercício, eu não vou passar, não vou ler esse exercício aqui, vai ficar para vocês o material, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Bom, quando se trata de textos maiores, as dificuldades podem aparecer porque raramente um texto apresenta um único tipo textual. Quase nunca você vai ler um texto totalmente argumentativo, ou totalmente expositivo, ou totalmente narrativo. Acontece, então, as predominâncias, né? Qual é a predominância ali para poder fazer uma classificação? Ele é mais predominantemente argumentativo, então ele vai ser classificado como um texto argumentativo. Tá? Basicamente isso que a gente está trabalhando nessa parte aqui. Tá? E aí a gente vai trabalhar, então, sobre os gêneros textuais e os domínios discursivos. Então, o Marcucci definiu também os gêneros textuais, né, e os domínios discursivos. O gênero textual corresponde ao texto materializado, né, que a gente encontra em nossa vida diária e que apresenta características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característicos. Então, a gente tem como exemplo, gente, aqui é exemplo, está bem resumido, porque o gênero ele tem uma função sociocomunicativa, então surgem o tempo todo. Aqui ele colocou um telefonema, a gente pode colocar uma mensagem do WhatsApp, uma videochamada, um sermão, uma carta, a gente pode falar de um romance, de um bilhete, de um comentário, uma aula expositiva, uma reunião de condomínio, o horóscopo, a receita culinária, a gente pode colocar também o tutorial oh meu Deus, para fazer comida, um tutorial de fazer maquiagem, um tutorial de consertar algum equipamento de casa, um cardápio, uma piada, tudo isso e muito mais são gêneros textuais, ok? Então, a escolha, né, do tipo e do gênero textual deve levar em conta os objetivos visados, o lugar social e os papéis dos participantes. Então, por exemplo, no gênero propaganda política, o publicitário vai se utilizar, né, de sequências argumentativas para convencer ali o leitor, o futuro eleitor. Tá? No gênero, né, guia turístico, o tipo descritivo será o mais utilizado e assim por diante. Então, vamos ver aqui o que Koch fala para a gente, né? O contato com os textos da vida cotidiana, como anúncios, avisos de toda a ordem, artigos de jornais, catálogos, receitas médicas, prospectos, guias turísticos, literatura de apoio à manipulação de máquinas, aí está falando de um manual, e etc., exercita a nossa capacidade metatextual para a construção e intelecção de textos. Então, assim, durante todo o nosso tempo de vida, não só acadêmica, mas qualquer ambiente que a gente esteja, quando a gente fala ou escuta, quando a gente lê ou escreve, quando a gente está fazendo essa troca, a gente aprende a agrupar os textos de acordo com as características comuns e, consequentemente, a gente constrói um repertório de textos, ok? Então, os gêneros podem ser caracterizados por três elementos.
o assunto, né? O que pode ser dito por meio do texto, qual é o assunto, qual é ali o tópico principal, o que esse texto está querendo dizer. O formato, né? A estrutura particular em que o texto é produzido, e o estilo, né, que são as palavras ou expressões selecionadas e o modo de construir essas frases, tá? Então, a gente vai agora para o terceiro conceito elaborado por Marcucci, né, em relação às classificações dos textos, que seria o domínio discursivo. E o domínio discursivo designa uma esfera ou uma instância de produção discursiva ou de atividade humana. São domínios discursivos: o jurídico, o jornalístico, o religioso, o midiático, o político, o acadêmico e etc. Por exemplo, as nossas aulas aqui têm um domínio acadêmico, certo? Aqui tem um domínio acadêmico, ok? Esses domínios dão origem a vários gêneros. Então, por exemplo, o domínio jornalístico vai dar origem ao gênero reportagem, ao gênero editorial, à carta do leitor, ao classificado, ok? O domínio religioso vai dar origem aos gêneros sermão, parábola, reza, oração e por aí vai. Tá? Então, aqui, mais uma vez, elas deixaram um resumo, né, dos tipos e gêneros textuais e domínios discursivos. Então, a gente tem o tipo aqui, a descrição. Quais são os exemplos de gênero? Que aqui está bem resumido, gente, pode ter mais. Exemplos de gênero aplicados ao tipo de descrição. A gente tem um cardápio, a gente tem uma lista de compras, a gente tem um edital de concurso. Tá? Qual é o gênero textual para o tipo narração? Contos, piadas, romances, fábulas, novelas, depoimentos, ok? Quais são os gêneros textuais para o tipo exposição? Um seminário, uma conferência, um artigo, um relatório científico. Quais são, então, os gêneros textuais para os tipos argumentação? Texto de opinião, a carta do leitor, uma peça judiciária, onde você tem que defender uma ideia. Tá? Quais são os gêneros textuais para aplicados ali em injunção? Uma propaganda, uma receita culinária, um tutorial, um aviso, um manual de instruções, uma bula de remédio. Tá? Então, isso aqui é muito importante para a gente entender em qual contexto que o meu gênero pode ser aplicado em um tipo textual. Tá? Então, por exemplo, quando eu quero informar sobre um acontecimento do meu dia, eu quero trazer uma informação, eu posso utilizar um diário, uma mensagem, uma ligação, um relatório, um texto informativo. Ok? Quando eu quero vender um carro, eu vou fazer o quê? Um anúncio. Né? Quando eu quero ensinar como fazer uma comida, eu posso fazer uma receita, eu posso fazer um tutorial. Quando eu quero lembrar alguém sobre algo, vou fazer um bilhete, vou mandar uma mensagem, vou fazer uma ligação. Tá? E quando eu quero comentar um texto, eu posso fazer ali uma carta do leitor, uma resenha, um comentário. E aqui a gente consegue aplicar, né? Quando eu for fazer um comentário, eu vou usar um texto argumentativo. Quando eu quero, então, informar sobre alguma coisa, vou fazer um texto expositivo. Quando eu quero vender algo, vou vender um anúncio. Uma propaganda, injunção, né? Uma propaganda. Deixa eu ver mais o que aqui. Ensinar como fazer uma comida, injunção. Lembrar alguém sobre alguma coisa, né? Lembrar alguém, eu acho que pode ser uma exposição. Deixa eu ver aqui no gabarito. Lembrar. Pode utilizar no gênero bilhete. Ah, sim, estou falando de gênero, né, gente? Eu estou falando de tipo textual, perdão. Desculpa. Volta aí o que eu falei. Olha o meu erro aqui. Eu estou colocando o tipo textual, né, para o gênero. Eu já tinha falado dos gêneros, né? O gênero seria um diário, uma mensagem, uma ligação aqui, né? Informar algo, um bilhete, por exemplo. Quando eu quero vender um carro, fazer um anúncio, uma propaganda, esses são os gêneros. E aí eu estava aplicando aos tipos textuais, mas aqui a questão não pede isso, mas é um exercício interessante, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a aula de hoje. Clica aí no gostei, compartilha com a galera, chama mais gente. Um beijo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau!